Muito boa noite, senhores espectadores. Regressamos com mais um programa à luz do Espiritismo para continuarmos a tratar do tema religiosidade, espiritualidade e saúde. Desta vez iremos responder às questões que nos foram surgindo ao longo destes dois programas sobre o assunto e temos connosco, como sempre, o convidado Coronel Costeira. Muito boa noite. Boa noite. Eu iria iniciar pela pergunta da nossa espectadora Ângela Pinto. Ela pergunta qual o papel da religiosidade na vida das pessoas e também o papel da espiritualidade, já que poderão ser coisas distintas. Bom, é evidente que hoje em dia as religiões não têm muito em consideração a espiritualidade, a vida espiritual. Aliás, para a religião tradicionalmente com mais adeptos, essa questão até se põe numa forma teológica, quer dizer, os seguidores, os cristãos não percebem muito bem o que é essa coisa de espiritualidade, o que é essa coisa de religiosidade. A religiosidade é, por assim dizer, um conjunto de normativos, um conjunto de procedimentos que foram, ao longo dos séculos, criados pelos homens, variando as opiniões de umas instituições religiosas para outras. E, portanto, é uma prática que nem sequer visa a reunião de todos os crentes, ou a aproximação de todos os crentes, ou a pacificação dos crentes entre si, que deveria ser, na base daquilo que significa a religião, deveria ser a preocupação fundamental. Quer dizer, a religião procura ligar o povo de Deus, a Igreja, os seus membros uns aos outros. E na perspectiva de ligarem-se uns aos outros, então poderem se ligar naturalmente com Deus. Não é isso que se verifica. As pessoas vivem cada uma para o seu lado, cada um assume os seus interesses, participam em cerimónias públicas, mas não vivem a cerimónia em termos de religiosidade. É evidente que a parte da espiritualidade tem muito a ver com a vivência na vida material dos princípios, dos postulados, das orientações daquilo que é o mundo da verdade, que é o mundo espiritual. Portanto, é essa visão da marcha para o progresso espiritual, da marcha para a evolução espiritual, do convívio com toda uma população que vive fora da matéria, que são os chamados espíritos, os espíritos desencarnados, e, portanto, não há essa ligação entre a religiosidade e também entre a espiritualidade. Mas é evidente que o trabalho a fazer é esse mesmo, é para que as pessoas vivam interpenetrando aquilo que é o sentido da religiosidade, que tem a ver com o normativo físico, material, e aquilo que é a espiritualidade, que tem a ver com o normativo, com uma vivência, com uma realidade no mundo espiritual. E essa questão cada vez se torna mais primordial. Porquê? Porque é evidente que as pessoas conhecem, na maior parte dos casos, que espiritualidade é uma palavra que deriva de uma palavra principal, que é espírito. Espírito, que Jesus falou em aramaico, espírito foi traduzido ao grego pela palavra psique. Psique, e todas as palavras derivadas de psique chegaram ao nosso tempo. Psicológico, psicologia, psiquiatria, psicoterapia. Portanto, tudo isso anda à volta de uma palavra que quer dizer tão somente espírito. Embora hoje haja uma grande confusão nesse particular, porque as pessoas não consideram, os religiosos não consideram, os dirigentes religiosos não consideram que estejamos perante uma questão do espírito. Psicologia, psicoterapia, qualquer coisa ligada a essa coisa da psique tem a ver com o espírito, não tem a ver com outra coisa qualquer esquisita, para a qual se dá até medicamentos físicos, químicos. E, portanto, estamos a ver, tratar das coisas de Deus como se tratam das coisas de César, tratar das coisas do espírito como se tratam das coisas do corpo. E vemos muita gente com problemas na área espiritual a tomar medicamentos como se fosse para o corpo físico. E isso, naturalmente, estabelece uma grande confusão. Estar agora a introduzir nas religiões e na prática religiosa os conceitos de espiritualidade é um pouco difícil, porque a palavra em si até está desmerecida, a palavra em si está muito mal tratada, muito mal vista. Espírito é sempre ligado a práticas esdrúxulas, a práticas de comércio mediúnico. Portanto, quer dizer, o que tem é que se retomar, colocar a palavra no seu devido lugar, na sua verdadeira significação, e chamamos as coisas pelos nomes. Aqueles que falam de psiquiatria, psicologia, psicoterapia, têm que ter a noção de que isso estão a falar do espírito, estão a falar da alma, não estão a falar do corpo. E é essa consciencialização que é necessário adotar. A segunda questão, de Afonso Diniz, ele pede
para lhe falar, ou para nos falar, algo a respeito da cura pela fé à luz da ciência atual. Ora bem, hoje em dia há muitas pessoas que não tomam esse conhecimento. Nós procuramos trazer à colação aquilo que é de mais importante no domínio científico e que se relaciona com as questões da fé, com as questões da religiosidade, com as questões da espiritualidade. E, nesse particular, há trabalhos extraordinários feitos na área da física quântica, porque realmente, embora Einstein tenha abordado a questão ao colocar com muita clareza que mais veloz do que a velocidade da luz era a velocidade do pensamento, e, portanto, isto abriria outras hipóteses de análise, também tendo, enfim, criado a energia quântica, isto é, ao dar determinados valores às manifestações dos eletrões, das órbitas dos átomos, abriu a possibilidade de quantificar essa energia, esses pulos energéticos. E abriu a possibilidade de, mais tarde, naquela época, certamente eu chamaria maluco, mas abriu a possibilidade de, mais tarde, vir, digamos assim, a predominância da análise física das ciências na quantidade de energia, portanto, naquilo que se dizia como a física quântica. E então a física quântica é qualquer coisa pesquisada por cientistas, não é pesquisada nos centros espíritas, nas casas espíritas, mas a física quântica traz de volta a questão da oração, a questão da fé, a questão da oração, a questão da emissão do pensamento, que falava Einstein, a força do pensamento, a capacidade que tem o pensamento de movimentar as coisas, de atingir determinados objetivos. E, portanto, esse pensamento é emitido com uma quantidade de energia, e daí que a física quântica se debruça sobre ele, porque é o quantos de energia que está subjacente ao pensamento. Ora, ocorre que a física quântica descobriu coisas muito interessantes. Descobriu, por exemplo, a física quântica, vamos perdoar, os físicos quânticos, ou pelo menos um grupo de físicos quânticos. Há outros que estão muito ligados disso, estão mais vocacionados para os grandes telejornais, para as conferências de imprensa, para a busca de, digamos assim, de direitos sobre as suas descobertas. Mas há um núcleo significativo de físicos quânticos que descobriram que o pensamento se pode quantificar, se pode medir em quantidade de energia. E as experiências nessa área são extraordinárias, só 2 ou 3. Por exemplo, é possível analisar com aparelhagem eletrónica quando o sujeito, a pessoa está em elevação de pensamento, em oração, em prece, com fé. Naturalmente que na zona da emissão e recepção dos pensamentos, que é o centro do cérebro, na região do hipotálamo, onde se encontra a glândula pineal, e portanto é esta glândula que assume essa responsabilidade total. A glândula pineal, de facto, que é a sede da emissão e da recepção do pensamento, abre no momento da concentração, no momento da elevação do pensamento, abre uma luminosidade que identifica a quantidade de energia emitida pelo pensamento. É evidente que essa quantidade de energia emitida pelo pensamento, que se amplia de acordo com a fé, projeta-se para o exterior, é emitida em ondas de grande quantidade de energia, ondas curtas, longas ou médias, de acordo com o sinal do pensamento. E então, essa luminosidade que surge no centro do cérebro abre perspectivas para a comunicação através do pensamento, para aquilo que é a compreensão da telepatia, que é uma descoberta dos anos 60, embora Jesus já tivesse falado nisso, no pensamento, Kardec também tivesse colocado na codificação a resposta dos espíritos, também o pensamento. Portanto, o que surge agora é realmente esta capacidade da pessoa emitir, mas também, segundo os mesmos físicos quânticos, também a capacidade da pessoa emitir para dentro, quer dizer, ordenar para dentro de si próprio. A glândula pineal, por assim dizer, comanda todo o sistema nervoso central. E os sistemas periféricos, com certeza, através dos vários canais, das várias correntes eletromagnético-químicas que percorrem os neurónios e que se estendem pela medula, para a corrente de todo o corpo. Ora, essas ordens mentais, essas ordens luminosas, com certeza, podem influenciar, podem intervir ao nível do funcionamento do corpo físico, do corpo somático. Portanto, é possível que essa energia seja exteriorizada para terceiros, é possível que essa energia seja interiorizada para o próprio. E isto vem no decurso, por exemplo, da questão da comunicação, do ser humano, qual é
o tipo de comunicação que recebe e que emite, e é verdade que na recepção da comunicação, nós, 85% dessa comunicação entra através da visão, os 11% mais através da audição e o resto dos outros sentidos, os 4% que fazem. Mas o que aqui é curioso dizer é que aquilo que entra para ser interpretado sai depois, sobre várias formas de comunicação, que pode ser do pensamento, que pode ser através da comunicação do pensamento. Ora, é esta capacidade que a pessoa tem de multiplicar, de dinamizar a fé através da prece, a fé através da crença, da convicção, que pode permitir a cura exterior ou a cura interior. Isto é, pode permitir que a manipulação desses fluidos, desses elementos, se projete sobre uma pessoa doente e neutraliza a doença. Jesus provou isso à sociedade, mas assim, mas Jesus era Deus. Isto é conversa de pessoas que não analisam as coisas com alguma racionalidade, porque acreditam em tudo o que lhes dizem, às vezes por conveniência. O Jesus sempre fez sempre tivesse esses atos de cura, de alívio, mas disse que também nós podíamos fazer o mesmo. E, portanto, não vamos aqui colocar a questão de Jesus era Deus, não era Deus, porque não era primeiro, e depois ele abriu as portas ao entendimento de que todos podíamos fazer isso, com grande capacidade, com grande energia, com grande magnetismo. Então nós podemos produzir nos outros, através da projeção energética, a cura, isto é, a solução de determinados problemas físicos, ainda que haja problemas que chegam a um estádio que não tem possibilidade de recuar, já não tem solução, e portanto são os casos terminais. Mas mesmo esses podem ser manipulados, podem ser aliviados nos seus efeitos. E depois também, Jesus foi claro ao dizer que se tivesse fé como um grão de mostarda, dirá este monte, muda-te. O monte pode ser dentro de cada um de nós, o monte pode ser um problema nosso, pode ser um problema íntimo. E então nós temos a possibilidade, se ginasticarmos essa fé, essa coragem, essa força mental, de nos curarmos a nós próprios. A cura é o equilíbrio renascido, isto é a capacidade que nós temos de reequilibrar o funcionamento orgânico. Podemos fazê-lo. A física quântica define isso com muita clareza. Há um aspecto muito curioso que os físicos quânticos chegaram. Mas as experiências japonesas, dos cientistas japoneses, naquilo que se chamava a magnetização da água ou a fluidificação da água, de uma forma rústica, de uma forma assim um pouco simplista demais, poderia ser ou deveria ser aquilo que os religiosos nas igrejas fariam com a bênção da água. A bênção da água deveria ser a magnetização da água. Embora às vezes a rotina não conduz a coisa nenhuma, porque não há nenhuma ação, nenhuma intervenção mental sobre a água que se benze, entre aspas. Mas os japoneses fizeram experiências, os cientistas japoneses muito curiosos, fizeram, digamos assim, uma magnetização da água através do pensamento. E chegaram a conclusões extraordinárias, porque, detectado depois da estrutura molecular da água, verifica-se a alteração, agrupamento de moléculas, agrupamento de átomos, segundo determinadas formas. E eles chegaram, por exemplo, à forma científica demonstrada de fotografar a água quando ela era sujeita a um pensamento de amor. E então, a conclusão foi esta. Se é possível à água fazer isso, se o amor pode alterar a estrutura molecular, a estrutura atómica da água, agrupando os átomos e as moléculas de uma outra forma, de uma forma naturalmente elevada, com a forma da flor de lótus ou outras formas, enfim, diferenciadas, mas indiciando, assim, questões dessas, o que é que não seria possível fazer no ser humano que tem de 2/3 a 3/4 de água no seu organismo? Quer dizer que a ação mental, a ação fluídica mental, pode alterar a agregação das células, digamos assim, dos átomos, das células do corpo, de tal forma, marcadas pela água, de tal forma que possa estabelecer a serenidade, a tranquilidade, a pacificação, a alteração, ou melhor, a acalmia do sistema nervoso, e, naturalmente, quer dizer, pode produzir o equilíbrio do funcionamento orgânico. E isso pode ser feito, naturalmente, também em nós próprios. Nós podemos ter amor próprio, nós podemos ter esse exercício dessa força mental sobre nós mesmos e podemos alcançar grandes modificações ao nível da nossa estrutura aquosa, que são, como volto a repetir, 2/3 a 3/4 de água no organismo que cada um tem. Portanto, é esta força da fé que pode produzir a tal cura,
a tal cura. Não há manigâncias, não há milagres, não há nada disso, que isso é um absurdo, porque Deus fez as leis são perfeitas. Nós é que podemos encontrar aquilo que está mais ou menos escondido, muito por preguiça nossa, as formas de modificar as coisas, de dizer a uma montanha, muda-te, e mudar a montanha. É essa a nossa visão sobre a próxima questão tem um pouco a ver com esta, julgo também estar já em parte respondida, no entanto, gostaria também que fizesse alguma referência a algo que a nossa espectadora fala, que é os pensamentos forma. Ela pergunta, até que ponto os pensamentos influenciam a saúde da pessoa? Já falámos um pouco agora sobre isso. E se as pessoas negativas são atacadas pelos pensamentos forma que elas próprias geram? É claro que isso é uma indução, como nós falamos há pouco. Quer dizer, nós podemos emitir pensamentos positivos e recolher pensamentos positivos, mas podemos emitir pensamentos negativos, pensamentos de sombra, pensamentos que provocam choques vibratórios, porque a ondulatória, a onda do pensamento negativo é de muito diferente da onda calma e tranquila do pensamento positivo. E nós podemos causar em nós próprios a doença, a preocupação, a sistematização das ideias, isto é, nós podemos inculcar um determinado pensamento e esse pensamento repetitivamente virar obsessão e alterar profundamente o metabolismo celular e, naturalmente, fazer despertar determinadas viroses, determinados... E esses pensamentos podem tomar formas assim grotescas? Os pensamentos podem tomar formas, por exemplo. Ocorre muitas vezes que a pessoa está serena, tranquila, de repente vem à ideia... Uma pessoa, a ideia vem à pessoa, o que é uma imagem de alguém que a gente conhece. Aquilo veio de repente à ideia, toca o telefone, atende o telefone, é a pessoa que nós pensamos. É a forma de pensamento a projetar-se, quer dizer, eu estou aqui assim, precisava de falar com fulano ou com fulana, precisava de dizer, de contar, etc. Esta pensamento em forma projeta-se sobre a pessoa segundo a nossa imagem. A pessoa lembra-se também de nós. Há um telefonema, ou até deslocar, bater à porta. Bola, estava mesmo a pensar em ti, como é que isto aconteceu? Parece esquisito. Portanto, isto é uma forma de pensamento. A pessoa captou a imagem de quem estava a falar. Portanto, quem estava a pensar, quem pensava, projetou-se ela mesma na sua imagem. Mas a forma de pensamento pode ser uma forma de rancor, uma forma de raiva. Nós temos na comunicação mediúnica coisas muito, muito curiosas. Às vezes há pessoas que vivem de tal maneira preocupadas com a ação dos vivos, com os problemas dos vivos, com a maldade dos vivos, que às vezes atraímos sobre nós não os vivos, mas aqueles que acompanham os vivos. Para que um vivo se manifeste, é necessário, agora vamos falar de espírito, é necessário que o espírito seja liberto do corpo, para se poder deslocar e fazer a sua comunicação. Mas não implica que, se eu estiver sentado no meio, a pensar em alguém e começar a discutir, digamos assim, a acusar, a apontar, se eu estiver com esses pensamentos negativos, a pessoa pode apanhar as formas, pensamentos, isto é, a forma de mal-estar. E ocorre por vezes, na comunicação mediúnica, ocorre por vezes que os médiuns captam determinadas entidades que não respondem ao nosso diálogo, que não respondem àquilo que nós procuramos obter delas. Quando se dá a doutrinação, a gente começa a falar pretensamente com o espírito, a gente fala, o espírito e não há resposta, há uma repetição sistemática de uma ideia, eu vou-me vingar, e não vai passar esta, e vou-me vingar. Essa é a forma de pensamento, que é uma forma que é, enfim, emitida, um pensamento emitido por alguém que tem raiva contra alguém. E então vive aquela ideia, aquela permanente revolta. Vou fazer. É possível apanhar essa forma de pensamento? É possível. Muitas vezes ocorre quando não há diálogo. A forma de pensamento, quer dizer, aquilo é captar a forma de pensamento, o médium exterioriza aquela ideia, mas não é o espírito que está ali, portanto não há diálogo. São também formas de pensamentos. Como pode haver formas de pensamentos que provoquem, enfim, o aparecimento mental de ideias de revolta, de raiva, até mesmo de projeção animalesca, pode acontecer isso. Em fenómenos de licantropia ou fenómenos de zootropia. Isso pode acontecer porque o pensamento pode ganhar forma de acordo com aquilo que imita o pensamento, queiram. Próxima questão de Helena Oliveira. Como é que podemos diferenciar uma doença meramente física de uma doença da alma? Bom, vamos lá ver, nós não podemos dizer esta doença é só do corpo, esta doença é só do espírito. Isso é uma coisa que não se pode de todo dizer. Porque as duas coisas se interpenetram. Nós somos espírito e temos corpo e não podemos dissociar isto. Somos espírito e temos corpo.
E isto nós não podemos dissociar, porque estamos presos ao corpo. Amanhã que o corpo faleça, não é? Que o corpo morra, pois com certeza que nós vivemos livres do corpo, então podemos pensar de uma outra forma. Mas nesta altura nós não podemos diferenciar as duas coisas. Então o que é que nós podemos analisar? Se o ato em si, a doença em si, o mal-estar em si, alivia ou não alivia, perante ou mediante um tratamento espiritual. Se alivia, não é só físico. Não é só físico. Se alivia. Mas há pessoas que não têm qualquer dor física, não têm qualquer mal-estar físico, não dormem, andam excitadas, andam nervosas, discutem, berram, ralham, mas não tem nada, o corpo está tudo bem. Podemos quase garantir, não digo garantir, quase garantir que se trata de uma doença espiritual. Podem dizer que é psíquica, que é psicológica, que é psico não sei quantos. É uma doença espiritual. Agora, se é traduzido do português ao grego, depois do grego ao português, lá vão encontrar doença psicológica, porque os gregos, para falar de espírito, falam em psique. Bom, mas pode acontecer que a pessoa tenha mesmo um tumor, uma perna partida, uma infecção, qualquer coisa qualquer, é física. E está à vista que é física. Não adianta nada que a pessoa tem 2, 3, 4 caroços numa perna, está a dizer que aqui são espíritos, que isso é aldrabice. Isso é mentira. Tem os caroços, vamos lá ver qual é a origem dos caroços, há todos os exames médicos e mais é tudo aquilo que está ao alcance da medicina para detectar as biópsias, para detectar do que é que se trata. Agora, se há uma dor física qualquer que alivia, não é que passa, que alivia, então tratar-se-á de um problema físico agravado pela ação espiritual. Isto é, se eu tenho uma espinha na mão e me meto impressão, se eu apertar dói, aqui há dois patamares. A minha intervenção enquanto espírito na matéria, agravo o efeito, ou a minha não intervenção. Se porventura eu tiver um problema físico e alguém intervir para agravar os efeitos desse problema físico, com certeza temos aqui um problema misto. Por um lado, há uma doença física, de um determinado nível, e por outro, há o aumento do nível da doença física provocado por terceiros. Portanto, estamos aqui em presença ou só um problema espiritual, que não tem incidência física, ou um problema físico, mas que tem incidência espiritual. O que nos leva a dizer com clareza que nunca devemos mandar uma pessoa só para o centro, porque tem que haver uma vigilância médica. Como não podemos mandar, numa casa espírita, uma pessoa só para o médico, porque tem incidência espiritual. Portanto, o que nós devemos ter em atenção é que toda a doença física tem componente espiritual. E toda a doença espiritual pode ter efeitos físicos sobre o corpo. E a ação permanente, continuada dessa ação espiritual pode conduzir ao adoecimento também do corpo físico. Porque a proximidade da influência do corpo físico através da ruptura do campo magnético que protege das influências exteriores pode conduzir a um contacto direto com a fruta podre e a fruta boa, um contacto direto com o corpo físico e provocar a doença. Mas são tudo contingências que estão alinhavadas de acordo com a lei da ação e reação e com a lei de causa e efeito. Temos ainda mais 3 questões. A próxima de António Duarte. Ele pergunta a sua opinião para que nos dias atuais haver um surto tão grande de doenças que comprometem o sistema nervoso. Bom, o que é facto é que ao longo dos séculos as doenças foram sendo agrupadas de acordo com os dados que se dispunha para diferenciar as doenças. Nós podemos dizer, no primeiro quartel do século XX, as doenças, não se ouvia falar de cancro, não se ouvia falar de determinadas doenças, quase tudo é tuberculose. Portanto, os meios auxiliares diagnósticos não permitiam diferenciar os vários tipos de doenças que estavam agrupados no mesmo grande grupo. Depois, com o tempo, começaram a ser separadas, não é? As doenças começaram a ser separadas. É claro que dizer agora que há doenças do foro mental, há doenças do foro psíquico ou psicológico, não sei o quê, que se vêm aumentando. Isto tem muito a ver com a vida moderna, com a vida atual. Nós vemos assim, milhares de abortos são feitos todos os dias. Pois é. Mas essas vítimas, esses assassinados, esses espíritos impedidos de renascer, vão agir mentalmente. Vão agir mentalmente sobre os seus carrascos. Isso é o ponto que não podemos discutir. Vão agir através do pensamento, através da proximidade e do pensamento, e, portanto, vão provocar alterações espirituais, ou, como queiram chamar, psíquicas, ao nível daqueles que produziram os tais efeitos.
não é? Ou que foram autores desses efeitos através das causas. Portanto, o que acontece é que hoje a libertinagem, essa forma absolutamente irresponsável de conduzir as coisas da vida, não é conduzir as coisas da morte, é conduzir as coisas da vida, é a facilidade com que se eliminam crianças ou que se eliminam seres humanos nos ventres da mãe, a facilidade conduz a um destrambelhamento completo da ação mental dos espíritos que estão impedidos. São assassinados e são impedidos de nascer. Ora, isso é claro que amplia muito mais as doenças. Depois, é o stress permanente em que se vive. Os cientistas, há uma vintena de anos atrás, afirmaram que, de facto, o stress é uma das causas principais das doenças do foro cardiológico ou do foro cardiovascular ou do foro cancerígeno, da oncologia. Portanto, são consequências realmente de uma situação de stress que é uma coisa que está a salto à vista de toda a gente. As pessoas andam a correr, falam sozinhas, de um lado para o outro. Às vezes vão tratar de assuntos, passam do sítio e depois voltam para trás, porque andam mais preocupadas com outras coisas, não propriamente em assentar a cabeça e conduzirem-se com calma e com tranquilidade. É evidente que o que está agora a passar com mais incidência é a separação das doenças, dos tipos de doenças. Provavelmente, talvez, conduz a isso, a uma eliminação progressiva, uma eliminação setorial de determinados tipos de vírus causadores de determinadas doenças. Agora, ultimamente, sei lá, há 2 meses para cá, foram descobertas cerca de 20 mil novas doenças psiquiátricas ou psíquicas. Bom, mas cada caso é um caso. E como uma doença psíquica ou psiquiátrica, chamem-lhe como quiserem, é uma doença do espírito, é uma doença espiritual, é escusado, não vale a pena estar a batalhar mais, podendo ter incidência física nas alterações do metabolismo celular. Se um caso é de um tipo, outro caso é de outro tipo, outro caso é de outro tipo, a ação dessas entidades sobre os seres humanos será diferenciada. O que nós estamos agora é separar os casos, não é? Separar os casos por pequenos grupos. Mas não tardará ainda muitos anos que esses pequenos grupos sejam separados em outros grupos mais pequenos, porque as doenças, cada caso é um caso. Hahnemann, que foi o grande descobridor da homeopatia, dizia que o próprio corpo humano se diferencia nas questões de saúde. Isto é, se nós tivermos uma artrose, uma artrite, no joelho direito e outra no joelho esquerdo, a medicamentação destinada a um e ao outro tem que ser diferente. Isto é, para o joelho direito, o direito é uma, para o joelho esquerdo é outra. Porque o nosso corpo, aberto em 2 metades, não é absolutamente igual, antes pelo contrário. É muito diferente. Isso é muito diferente. Se dentro de cada um de nós podem haver estas diferenciações de medicação, que genericamente a medicina não considera, a gente toma para a artrite, ou para a artrose, ou sei lá para o que for, ou para o reumatismo, é aquilo e é para todo o corpo. E não têm atenção se é para o joelho, se é para o cotovelo, se é para aqui, se é para lá. Se isto se passa assim, imagina-se agora no domínio chamado psicológico, que nós dizemos que é no domínio espiritual, cada caso é um caso diferente. Naturalmente que a medicação, que a orientação deve ser também diferenciada. E é isto que é necessário perceber, para ver como que o distanciamento que os homens mantêm da espiritualidade, o distanciamento que mantêm das coisas do espírito, é que tem sido responsável pela ignorância que tem graçado ao longo dos anos e que agora parece ir a pouco e pouco desanuviando. Quando o homem encontrar de novo com Deus, se encontrar de novo com Deus na caminhada, seguramente que as soluções permitirão agrupar de novo grandes grupos de doenças que, basicamente, através de determinados medicamentos físicos, para o corpo físico, poderão debelar determinadas causas que facilitam a intervenção de outras causas do foro espiritual. Mais 2 questões. A penúltima de José Pereira. Até que ponto devemos responsabilizar as vidas passadas por doenças com as quais nascemos ou adquirimos ao longo da vida? Uma doença que não está nos planos da vida da pessoa no momento da reencarnação pode ser adquirida ao longo da vida? Bom, as pessoas nunca andam para trás. Portanto, não é possível dizer que não há relação daquilo que acontece hoje com aquilo que foi o passado. Há sempre relação. Isso não há dúvida nenhuma. Ninguém anda para trás, quer dizer. E, portanto, nós poderíamos encontrar uma doença agora que não estava prevista. Tudo está previsto. O problema é um problema de timing de surgimento da doença. Por exemplo, vamos admitir que a pessoa desencarnou com uma cirrose hepática. E que a cirrose hepática foi, enfim, obtida através da utilização, uso e abuso do álcool durante 20 anos. Isto é um crime, é um suicídio ao ralenti, progressivo, é uma antecipação da morte, é a criação de uma responsabilização futura inevitável. Ora,
se só produziu, ou melhor, se só caiu no erro, se só errou durante 20 anos, não seria justo que a lei de Deus estabelecesse que o abuso de 20 anos de álcool viesse a projetar-se uma vida inteira. E então, ou na programação continuada, interrelacionada, a pessoa só vem à Terra por 20 anos, porque há outras condicionantes da vida, então esses 20 anos vai aparecer com uma doença hereditária ou congénita, no caso concreto do foro do fígado, no caso concreto hepatite ou qualquer das suas variações. É só 20 anos naturalmente desencarnaria aos 20 anos e pronto, não tinha estado. Mas supomos que não havia nenhuma limitação, ou nenhuma, digamos assim, nenhuma marcação em relação a 20 anos, a 10 anos. Mas teria que estar aqueles anos para saldar um erro que praticara durante aqueles anos. Naturalmente que ao longo da vida ele vai surgir. Pode vir de início, ao nascer, e passar ao fim de 20 anos, ao fim de 10 anos, ou pode só vir a despolutar-se ao fim de 30 ou 40 anos, para que seja durante aqueles anos em que produziu contra si, ou contra o próximo, determinado tipo de problemas prejudiciais. E, portanto, essa é uma relação absolutamente que tem que estar relacionada. É evidente que a culpabilidade pode existir ou não. Por exemplo, se a pessoa não abusou de nada, mas não fez nada contra, não praticou os mesmos, digamos assim, os mesmos erros, não caiu nos mesmos vícios, fez tudo certinho, direitinho, e apareceu-lhe aquilo na parte final da vida durante X anos, que ele precisava de ir buscar ao passado, com certeza que não vai ir mal ao mundo e as coisas passam. Agora, se a pessoa, sabendo que não podia beber, que não podia, noutros casos, fumar, ou que não podia fazer isto, e fez, aí é faz que anda, mas não anda 2 passos em frente, voltou 2 passos atrás, 2 passos em frente, 2 passos atrás. E, portanto, a doença andou ali, mais ou menos, a encanar a perna à rã, e, portanto, a pessoa também tem responsabilidade nessa vida, porque não fez tudo aquilo que tinha que fazer para evitar que a doença que estava gravada no perispírito de vidas anteriores viesse a despolutar. Agora, seguramente, há sempre relação. Qualquer coisa que nós recebamos aqui, há sempre relação com vidas anteriores. Sempre. E tudo depende, naturalmente, do esforço que se faz para ser hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Última questão de Cátia Pestana. Ela diz que é médica, é homeopata e também é espírita. Tenho sempre dúvidas quando devo usar a doutrina espírita para ajudar o paciente, pois não gosto de misturar religião e profissão. Pode dar-nos a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião é que Jesus falou: quando deste testemunhos de mim diante dos homens, eu darei testemunho de vós diante de Deus. A questão é essa. Não é preciso, às vezes, falar de espiritismo, mediunismo, mediunidade, espírito e tal, para dar uma orientação a um doente. Não é fundamental. Eu recordo-me que uma ocasião, uma família até muito próxima da nossa residência, um pai aflito porque a sua filha era psicóloga, mas vivia um problema tremendo, um problema difícil. E então pedimos se não me importava de ir à casa, falar com a filha e tal. Até foi tudo mais ou menos com umas mentiritas que não faziam mal a ninguém. Fui apresentado com um amigo do irmão, e mais não sei o quê, e tal, e começamos a falar com uma condição que ele havia pedido que fosse cumprida: não falar de espiritismo, nem de espírito, nem nada dessas coisas. E nós tivemos uma hora a falar sobre psicologia, né, entre aspas, sabendo nós que psicologia era psique, era espírito. Nós estivemos a falamos uma hora, ela perguntou, respondemos, e ao fim de uma hora, ela, para quase encerrar a reunião, dizia assim: desculpe, o senhor é espírita, não é? Ora, no fundo, ela ouviu falar de psicologia, falar dessas coisas, e acabou por constatar que nas nuances que eu ia apresentando dos assuntos, ela, qualquer coisa com que ela tinha contactado, provavelmente com amigos relacionados com o espiritismo. Portanto, mas não é necessário aplicar isto é espiritismo, isto é espírito, isto é assim, isto é assado. É necessário explicar, à luz da ciência, à luz da razão, à luz enfim, de atos concretos, passos concretos que a gente vê na sociedade, para que a pessoa apreenda, compreenda. E mais, é possível falar muito de Jesus em toda esta matéria, que era um médico das almas. E, portanto, Jesus ensinou tanta coisa, mas tanta coisa, que o médico pode usar isso aos seus doentes que são crentes. Ah, mas não é crente, é tudo matéria. Então a dose terá que ser dada de acordo com aquilo que a pessoa é. Se a pessoa é cristã, por que não falar do Cristo? Por que não falar do cristianismo? Por que não falar do Evangelho? Por que não falar em muitas coisas que Jesus fez
no domínio da cura, no domínio da saúde, no domínio da doença. Quantas fez? Então a gente pode falar aquilo que Jesus ensinou, impor a mão. Jesus impunha a mão e curava. Era o passo magnético. A bioenergia é uma coisa que está espalhada hoje no mundo inteiro. Ah não, o passo espírita. Então a gente pode falar em bioenergia. E depois, naturalmente, consoante o destinatário, pode falar, olha, isto da bioenergia, os espíritas fazem, os budistas fazem, os hinduístas fazem, etc. Todos fazem a projeção de energia. E também há médicos que fazem. E também é possível, sendo homeopata, explicar como a medicação é fluidificada, energizada, a medicação homeopática. É possível explicar através daquilo que Hahnemann deixou escrito e deixou como orientação, é possível chegar às pessoas, aos doentes, de acordo com essa explanação. Nós temos uma companheira médica também é médium, também é espírita, que falava ou melhor, tinha a sua responsabilidade dos terminais, e a certa altura pôs-se o problema ao doente terminal, falar ou não falar da vida espiritual, falar ou não falar da morte. E um dia, quer dizer, descaiu-se, teve, digamos assim, a possibilidade de falar no assunto e depois retraiu-se pensando que a candidata à morte, entre aspas, a velhinha que estava no fase terminal, iria reagir ou iria receber mal. Não, ela não só recebeu bem, como começou a perguntar, a questionar como era, como não era. E a partir daí, não podemos dizer que fosse sistemática a sua ação, mas estendeu-se para muitos casos de doentes terminais, que falou da espiritualidade, que falou da morte, que falou do espírito. E naturalmente, depois, com os desencarnos, acabavam os espíritos que desencarnavam por acompanhá-lo ao centro e serem depois recebidos em trabalho mediúnico para mais umas palavras de incentivo, de carinho e de consolo. Portanto, é uma questão de aguardar o momento, estudar as circunstâncias e as situações e tão logo seja possível, não ter receio. Não ter receio. São dados do conhecimento público, são dados hoje em dia que estão espalhados por toda a parte. Os médicos, há médicos importantes, começam a abrir a possibilidade de abordar estas questões do espírito, as questões de espiritualidade, as questões que escapam ao exercício da medicina convencional. E, portanto, é sempre possível dar hoje um bocadinho, amanhã outro bocadinho, mas com certeza absoluta também é necessária alguma precaução, algum senso, alguma ponderação, porque tudo isto deve dar em doses, não digo infinitesimais, como fala a homeopatia, mas em doses de senso e ponderação. Vamos terminar o programa por hoje. Muitas questões nos foram surgindo ao longo destas semanas, inclusivamente estas duas últimas, que têm um pouco a ver com medicina, com saúde, e nós iríamos sugerir, não podemos responder a todas, até porque não se enquadrava muito dentro do tema, que o próximo programa tratasse de medicina e espiritismo. Mas bem, pode ser. Então, até à próxima quarta-feira, se Deus quiser. Quanto a si, ficamos à sua espera no próximo programa, que terá o tema Medicina e Espiritismo. Até à próxima oportunidade, se Deus quiser. Pode ser feito. Programa com a doutora Roberta.